Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Esse é mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 4 de novembro, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao 22, que diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Meus irmãos, Paulo, no mesmo capítulo 10, a partir do versículo 1, ele fala a respeito da história de Israel e ao contar essa história, ao repetir, ao ensinar a história, ele fala da idolatria do povo de Deus no Antigo Testamento, fala da sua murmuração, fala da sua imoralidade e tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos que acabou por levar o povo de Deus ao cativeiro, principalmente ao cativeiro babilônico. Paulo agora, então, ele se utiliza da história de Israel para exortar os irmãos em Corinto a não fazerem a mesma coisa, a de forma alguma sacrificarem suas vidas aos ídolos. E Paulo aqui ele traz um alerta. Ele fala a respeito daqueles que participam da Santa Ceia, mas continuam idolatrando. Ele fala daqueles que participam da ceia, mas continuam sacrificando a ídolos no altar do Senhor. Ele, então, exorta os coríntios a permanecerem fiéis a Cristo, a permanecerem fiéis quando se utilizarem ou quando participarem do sacramento da Santa Ceia, que eles possam, então, julgar a si mesmos, que eles possam se autoavaliar, que eles possam ver se há algum ídolo no coração, se há algo que tem tirado a sua atenção do Senhor, se eles têm substituído Deus por, entre aspas, por um outro Deus, por algo que tem dominado as suas vidas, por algo que tem de fato substituído a glória de Deus em sua vida. Paulo diz aqui que nós, meus irmãos, como corpo, somos participantes do único pão. Nós, como corpo, tomamos do cálice da bênção. E isso é, de fato, uma bênção para nós. A comunhão do pão e do cálice, ela existe não só, meus irmãos, para trazer à memória o sacrifício e a ressurreição de Cristo, mas ela também existe para nos fortalecer, para encher o nosso coração de esperança, para nos revestir e nos ajudar a continuarmos a nossa caminhada de fé, esperança e amor. Assim, então, aqueles que participam da Santa Ceia, ainda com ídolos no seu coração, aqueles que participam desse sacramento, aqueles que comem do pão e tomam do cálice, substituindo Deus em seus corações,
Eles estão, meus irmãos, aqui sacrificando como a demônios. Não sacrificam a Deus. Portanto, Paulo chama esses de pessoas que são associadas aos demônios. Temos vivido, meus irmãos, tempos difíceis. Temos vivido tempos, principalmente no Brasil, tempos onde homens se tornaram salvadores. Tempos onde homens se tornaram a esperança de homens. Homens não salvam homens. Homens não convertem homens. Homens não regeneram corações adoecidos pelo pecado. Homens não nos lavam nem nos purificam com o derramar do seu sangue. Homens são, meus irmãos, como revelam as Escrituras, homens são pó. E só pó. Todos somos iguais. Temos a mesma natureza primeira, que é a natureza adâmica, a natureza oriunda do nosso nascimento. Mas nem todos, meus irmãos, têm a segunda natureza, a do novo Adão, a do Adão que nos reconciliou com Deus, como diz Paulo. Essa natureza de Cristo que habita em nós através do mover do seu Espírito, através da sua palavra, através do batismo nas águas, através da comunhão do pão e do cálice. Meu irmão, minha irmã, quero lhe dizer neste dia, não entregue seu coração às fábulas humanas. Não entregue seu coração a homens mentirosos. Não entregue o seu coração a propensos salvadores. Entregue o seu coração a Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Só Ele é o Príncipe da Paz. Só Ele nos garante salvação, vida eterna e paz com Deus. Portanto, livre seu coração de todo temor, livre seu coração de toda esperança em governos humanos, mas foque a sua esperança no governo eterno, na vida eterna, numa vida com Deus, aguardando do Senhor a resposta para todas as coisas, porque melhor é a resposta de Deus do que a resposta de homens. Portanto, volte-se para o Senhor. A igreja não milita, a igreja não tem partido político, a igreja não defende candidatos, a igreja não tem como papel participar, meus irmãos, participar de partidarismos. Não. A igreja só enxerga um Salvador. A igreja só enxerga um Redentor. A igreja só enxerga um Rei, Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Portanto, que possamos julgar a nós mesmos, para não chegarmos diante de Deus na comunhão do pão e do cálice, com os nossos corações voltados, entregues e idolatrando homens. Pai querido, Pai amado, perdoa a tua igreja, Senhor. Perdoa a tua igreja. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. O Senhor tem visto tudo o que tem acontecido. Pessoas que têm depositado a sua esperança na vida de homens pecadores, falhos e indignos, Senhor, da nossa fidelidade. Portanto, Senhor, que Tu tenha misericórdia, pois aquele que sofreu durante toda a eleição, aquele que no momento chora, ou aquele que no momento ri do seu irmão, tenha misericórdia da sua idolatria, Senhor. Tenha misericórdia da sua idolatria. Que o Senhor venha nos avivar. Que o Senhor venha, Senhor, tocar no nosso coração.
Que o Senhor venha, Pai, através da Tua palavra, nos discipular, para que confiemos só em Ti e em Ti somente venhamos a depositar toda a nossa esperança. Guarda o Brasil de todo mal. Sim, Senhor, essa é a nossa oração. Abençoe, Senhor, os governos, as autoridades. Essa é a nossa oração. Pois confiamos em Ti e somos cumpridores da Tua palavra. Abençoe meu irmão e minha irmã no dia de hoje. Seja com cada um deles, ajude-os, Senhor, em suas limitações, derramando da Tua graça e do Teu amor sobre cada um. Assim eu oro e o faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.